Capítulo 4. O abismo. As tradições cabalistas dizem que Adão tinha duas esposas, Lilith e Nahema. Lilith é a mãe dos abortos, homossexualismos e em geral, de todo tipo de crimes contra a natura. Nahema é a mãe da beleza maligna, da paixão e do adultério. O abismo divide-se em duas grandes regiões. As esferas de Lilith e de Nahema. Nestas duas grandes regiões reina soberana a infrassexualidade. Esfera de Lilith. Na esfera infrassexual de Lilith vivem aqueles que odeiam o sexo. Monges, anacoretas, pregadores de seitas tipo pseudo-esotérico, pseudo-yogis que odeiam o sexo, monjas, etc. Todas estas pessoas infrassexuais, pelo fato mesmo de serem infrassexuais, costumam ter afinidade com pessoas do sexo intermediário. Assim não é difícil encontrar o homossexualismo em muitos conventos, religiões, seitas e escolas do tipo pseudo-esotérico. Os infrassexuais consideram-se a si mesmos como pessoas do tipo imensamente superiores às pessoas de sexo normal. Eles olham com desprezo as pessoas de sexo normal considerando-as inferiores. Todos os tabus e restrições, todos os preconceitos que atualmente condicionam a vida das pessoas de sexo normal, foram firmemente estabelecidos pelos infrassexuais. Conhecemos o caso de um velho anacoreta que pregava certa doutrina de tipo pseudo-ocultista. Todos reverenciavam aquele homem considerando-o santo. Aparentemente era um mestre, e as pessoas o veneravam. Ao final uma pobre mulher descobriu tudo, quando este lhe propôs uma união sexual contra a natura, disse que era para iniciá-la. Realmente este anacoreta era um infrassexual. No entanto, disse que tinha feito voto de castidade. Aquele homem odiava mortalmente o arcano Azef, a magia sexual, e a considerava perigosa, mas não tinha inconveniente algum em propor as suas devotas uniões extravaginais, porque realmente era um infrassexual. Quem podia duvidar deste homem? Aparentemente era um santo. Assim as pessoas acreditavam. Seus seguidores consideravam-lhe mestre, odiava o sexo. Sim, o odiava mortalmente, essa é a característica dos degenerados infrassexuais. O mais grave de tudo é que eles se autoconsideram superiores às pessoas de sexo normal. Sentem-se supertranscendidos, e chegam a seduzir as pessoas de sexo normal e convertem-nas em seus seguidores. Em nossa missão de divulgação esotérica gnóstica, temos a oportunidade de estudar os infrassexuais. Frequentemente os escutamos dizendo frases como as seguintes: vós os gnósticos sois egoístas porque todas as horas estáis pensando unicamente em vosso Kundalini e na magia sexual, sois uns fanáticos do sexo, a magia sexual é puramente animal. O sexo é algo muito grosseiro, eu sou espiritualista e detesto tudo que seja materialista e grosseiro, o sexo é imundo, existem muitos caminhos para chegar a Deus, eu vivo unicamente para Deus e não me interessam essas porcarias do sexo. Eu sigo a castidade e detesto o sexo, etc. Esta é precisamente a linguagem dos infrassexuais. Sempre autossuficientes, sempre com o orgulho de sentirem-se superiores às pessoas de sexo normal. Uma mulher infrassexual que odiava o marido nos disse: eu só praticaria a magia sexual com meu guru. Esta frase, a disse na presença de seu marido. Aquela mulher não tinha relação sexual com o marido aparentemente porque odiava o sexo, no entanto, aceitou praticar magia sexual, mas unicamente com seu guru. Ela tinha afinidade com o guru porque este era também infrassexual. Este é o santo já citado neste capítulo. Aquele que gozava propondo as devotas uniões sexuais contra a natura.
Conhecemos o caso de um arquierofante que odiava as mulheres e frequentemente dizia frases como esta: eu às mulheres, dou com os pés. Pregava uma doutrina e seus seguidores lhe adoravam como a um deus. Vivia sempre rodeado de adolescentes, e assim passava o tempo até que a polícia descobriu tudo. Era um invertido, um homossexual corruptor de menores. No entanto, ele tinha o orgulho de todos os infrassexuais, o orgulho de sentir-se supertranscendido, inefável, divino. A esfera de Lilith é a esfera da grande heresia. Estas pessoas já não têm possibilidade de redenção porque odeiam ao Espírito Santo. Toda classe de pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. A energia sexual é uma emanação da Mãe Divina. Aquele que renuncia à Mãe Cósmica, aquele que odeia a Mãe Divina, aquele que profana a energia da Mãe Divina se afundará no abismo para sempre. Ali terá que passar pela segunda morte. Psicologia da esfera de Lilith. A esfera de Lilith distingue-se por sua crueldade. A psicologia desta esfera tem vários aspectos: monges e monjas que odeiam o sexo. Homossexualismo nos conventos. Homossexualismos fora de toda a vida monástica. Abortos provocados. Pessoas que amam a masturbação. Pessoas criminosas do bordel. Pessoas que sentem prazer torturando os outros. Nesta esfera encontramos os crimes mais horríveis que registram as crônicas da polícia. Casos horríveis de sangue, crimes de origem homossexual, sadismo espantoso, homossexualismo nos cárceres, homossexualismo entre mulheres, crimes mentais espantosos. Aqueles que gozam fazendo sofrer ao ser que amam. Infanticídios horríveis, parricídios, matricídios, etc. Pessoas pseudo-ocultistas que preferem sofrer de poluições noturnas ao invés de casarem-se. Pessoas que odeiam mortalmente o arcano Azief e o matrimônio perfeito. Pessoas que creem chegar a Deus odiando o sexo. Pessoas anacoretas que odeiam o sexo, que o consideram como vulgar e grosseiro. Esfera de Nahema. A esfera de Nahema seduz com o encanto de sua beleza maligna. Nesta esfera infrassexual encontramos todos os Joan Tenórios e as Donas Ineses. Nesta esfera desenvolve-se o mundo da prostituição. Os infrassexuais de Nahema sentem-se muito homens. Nesta esfera vivem aqueles que têm muitas mulheres. Eles se sentem felizes no adultério. Se creem muito homens, ignoram que são infrassexuais. Na esfera de Nahema encontramos também milhões de prostitutas. Essas pobres mulheres são vítimas do encanto fatal de Nahema. Na esfera de Nahema encontramos elegantes senhoras de alta posição social. Essas pessoas são felizes no adultério. Esse é seu mundo. Na região infrassexual de Nahema encontramos doçura que comove a alma, virgindades que seduzem com o encanto de suas ternuras, mulheres belíssimas que seduzem, homens que abandonam seus lares enfeitiçados pelo encanto dessas beldades preciosíssimas, encantamentos indescritíveis, paixões incontroláveis, salões preciosíssimos, elegantes cabarés, leitos macios, beilas deliciosos, orquestras do abismo, palavras de romance que não se pode esquecer, etc. Os infrassexuais de Nahema às vezes aceitam o arcano Azief, a magia sexual, mas fracassam porque não conseguem evitar a ejaculação do sêmen. Quase sempre retiram-se do matrimônio perfeito falando horrores contra este. Ouvimos-nos dizendo: eu pratiquei magia sexual e às vezes consegui sustentar-me sem derramar o sêmen. Eu era um animal gozando das deliciosas paixões do sexo.
Depois de retirar-se do caminho do fio da navalha representado pela medula espinhal, buscam refúgio em alguma sedutora doutrina de Narema, e se têm a sorte de não cair na esfera de Lilith, então continuam ejaculando o licor seminal. Esse é seu mundo infrassexual. Psicologia da esfera de Narema. Os habitantes infrassexuais da esfera de Narema são delicadíssimos. Eles são os que dizem frases como estas: a ofensa se lava com sangue, matei por honra de homem. Minha honra desprezada. Sou um marido ofendido, etc. O tipo de Narema é daquele que se joga a vida por qualquer mulher. O tipo passional, amante do luxo, escravo dos preconceitos sociais, amigo de bebedeiras, banquetes, festas, modas elegantíssimas, etc. Estas pessoas consideram o matrimônio perfeito como algo impossível e quando o aceitam, duram muito pouco neste caminho porque fracassam. Este tipo de pessoas desfrutam com brutalidade no sexo. Quando este tipo de pessoas aceita o arcano Asief, utilizam-no para gozar a luxúria, e assim que encontram alguma doutrina sedutora que lhes brinde com refúgio, então retiram-se do matrimônio perfeito. Mística de Narema. Algumas vezes encontramos tipos místicos na esfera infrassexual de Narema. Estes não bebem, nem comem carnes, nem fumam, ou são muito religiosos apesar de não serem vegetarianos. O tipo místico de Narema é somente passional em segredo. Desfruta violentamente nas paixões sexuais ainda que depois esteja pronunciando terríveis sentenças contra a paixão sexual. Às vezes aceitam o arcano Asief, mas retiram-se pouco tempo depois quando encontram alguma doutrina consoladora que diga-lhes frases como estas: Deus disse, crescei e multiplicai. O ato sexual é uma função puramente animal e a espiritualidade nada tem a ver com este ato, etc. Então o infrassexual de Narema, encontrando justificativa para ejacular o licor seminal, retira-se da senda do matrimônio perfeito.